Eu conheço esse sim. Tia Ali, vem cá. Será que é o que eu tô pensando? Será, tia Gi? Será que estamos de volta? Estamos de volta com mais um Sabadão em Casa. Ai, que saudade que a gente tava de vocês. A gente tava com tanta saudade que a gente aperreou tanto, até que deixaram a gente voltar, né, Tia Ali? Isso mesmo. E para matar um pouco desta saudade, nós teremos 6 encontros, gente. 6. Olha, a gente quer ver vocês aqui, mas vamos começar matando um pouquinho mais dessa saudade, relembrando tudo que a gente viveu no ano passado, Tia Ali. Isso. Vamos lá, vamos rever aquele sabadão em que nós dividimos juntinhos. Afinal, foi quase um ano, né? Assiste aí e tenta achar você na filmagem, né? Isso mesmo. Vem com a gente. Estamos de volta! E que legal ficou esse vídeo. Quanto deu vontade de matar aquela saudade que vivemos, né, Tia Gi, nos outros encontros que tivemos. Minha gente, sábado foi um período muito especial para nós, hein? A gente podia se ver todos os sábados. E vocês conseguiram se ver nesse vídeo? E para nossa sorte, a gente voltou justamente no mês de novembro, Tia Ali. Um mês tão especial para nós brasileiros, que ele está repleto de datas comemorativas. Agora, por um exemplo, no dia 15, nós tivemos a Proclamação da República. Se você não estudou na escola sobre a proclamação, pode voltar nos nossos programas do ano passado. A gente tem um programa inteirinho que fala só sobre esse tema. Isso mesmo. E hoje, dia 19, a gente celebra, na realidade, o Dia da Bandeira Nacional, que é uma data também muito importante, né? Isso. Mas o nosso tema é um tema muito mais importante ainda, que a gente vai falar um pouco sobre consciência. Você já ouviu falar sobre isso? Isso mesmo. Estamos falando do Dia da Consciência Negra, que aqui no Brasil é celebrado no dia 20 de novembro. Não podemos deixar de lembrar que a cultura afro é muito importante na construção da nossa história e da memória do nosso Brasil. A nossa identidade tem muito a ver com tudo isso, tá certo? E pra gente falar um pouquinho melhor sobre isso, que tal a gente chamar um super amigo, hein? Hoje temos uma participação muito especial, que é o nosso querido Tio Will. Vamos ver o que é que ele tem pra dizer a gente? É com você, Will. Salve, galera do bem! Prontos para mergulhar em um universo de aventuras? No dia 20 de novembro celebramos o Dia da Consciência Negra, na qual é celebrada a luta da comunidade afro-brasileira por direitos iguais e contra o racismo. Uma homenagem ao Zumbi dos Palmares, morto nesta mesma data, quando batalhava contra a escravidão. E para mostrar a origem e a motivação pela luta da igualdade racial,
uma série de super-heróis ligados à cultura geek e às raízes africanas, hoje somos atraídos nas telas dos cinemas, séries de TVs, revistas de quadrinhos e games. São tantos os super-heróis cujas origens africanas e afrodescendentes, tais como Pantera Negra, o primeiro super-herói de 1966, criado, e Tempestade, a primeira mulher negra nos quadrinhos, de 1975. Depois disso, vieram outros super-heróis, como Raio Negro, Super Choque, Luke Cage, Lanterna Verde e entre outros, com o intuito de buscar e ressaltar a representatividade que esses super-heróis possam ter para o público e para os leitores. O empoderamento negro é importante à construção dos personagens fictícios, na construção de um novo imaginário do que é ser negro para as novas gerações. Bom, é isso que eu tenho por hoje para mostrar esse grande universo e mostrar que os super-heróis não são apenas brancos, mas também temos essa diversidade. Então assim, até a próxima! Como é importante conhecermos a nossa história. Um povo sem história, origem e cultura é como uma árvore sem raiz, diz Marcus Garvey. Você já parou para pensar como é que surgiu a nossa cultura? De onde é que vieram os povos e nações que constituíram o nosso país? Bem, a história nos conta que nós somos um povo miscigenado, ou seja, tudo misturadinho. E para a gente entender um pouquinho melhor dessa história, que tal a gente chamar o nosso querido tio André, que está de volta conosco? Isso mesmo, que tal conhecermos um pouco da nossa musicalidade e do nosso ritmo? Vem cá, tio André, traz pra gente essa história. Bom, gente, a musicalidade brasileira é uma mistura da música portuguesa, indígena e africana, produzindo uma grande variedade de ritmos musicais e estilos. Entre os estilos influenciados nós temos o samba, que tem origem nos batuques e rodas de sambas realizados pelos afro-brasileiros em momentos de encontros e lazer. O samba se popularizou mais ou menos aí na década de 30 com o rádio e as escolas de samba e tornou-se um dos ritmos mais tradicionais da cultura brasileira. Os principais instrumentos que estão envolvidos no samba é o pandeiro, rebolo, reco-reco, repique, surdo, tamborim e tantã. O axé, na língua de Yorubá, significa poder, energia ou forças presentes em cada ser ou em cada coisa. É um gênero musical que surgiu na Bahia na década de 80 durante as festas de carnaval em Salvador. E é uma mistura de ritmos musicais, como frevo pernambucano, maracatu, reggae e forró. O axé conquistou o Brasil e consagrou grandes nomes do panorama musical brasileiro e internacional, como, por exemplo, as cantoras baianas Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Margareth Menezes. O frevo é outro estilo bastante popular no estado de Pernambuco, onde teve sua origem. É uma mistura da capoeira, do machixe e da marcha. O nome da dança reflete aí a ação de ferver, ou seja, agitar. Tudo a ver com o carnaval de época, em que diversos blocos invadem as ruas para mostrar um pouco do ritmo, fazendo uma bonita festa repercutida no Brasil inteiro. O frevo possui mais de 120 passos. É praticado também no Caribe e é considerado patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Quantas informações, não é mesmo? Esse vídeo de tio André nos ajudou a entender bastante sobre a questão da musicalidade e também dos nossos ritmos, que não deixa de fazer parte da nossa cultura, né? Isso mesmo, mas além do ritmo, da musicalidade e dos super-heróis que já foram citados, tia Gilene, ainda temos várias outras coisas que nos faz lembrar de como a cultura afro é importante na construção do nosso país. É isso mesmo. E hoje em dia, cada vez mais a gente tem autores que produzem livros
tanto da literatura infantil como infantil e juvenil, e também para vocês que são um pouquinho maior, falando e retratando essa questão da consciência negra. Livros esses que temos até mesmo no acervo das escolas. Então fica ligadinho nas dicas que a gente vai dar e depois dá uma procurada aí na biblioteca da sua escola e vê se você encontra alguns livros desses. Faz um registro e manda pra gente, né, Tia Lê? Isso mesmo, aqui, Tia Gi, que eu tenho para mostrar de início. Esse é o Cabelo de Lelê. Eu conheço esse livro, ele é muito legal para trabalhar a cultura afro. Tem mais o quê? Tenho lápis cor de pele. Eu não sei se vocês conhecem, mas esse lápis cor de pele também é muito bom para trabalhar em grupo na sala de aula. Qual é a outra dica aí, Tia Lê? Tem mais uma dica que eu acredito que todos conhecem, que é Menina Bonita do Laço de Fita. Da nossa querida Ana Maria Machado, né? Excelente escritora infantil juvenil, viu? Eu acredito, Tia Gi, que até dramatização eles já devem ter feito em sala de aula. Esse é um livro que a gente geralmente trabalha bastante na sala, independente mesmo até do período que a gente tá, né? Porque a literatura de Maria Clara Machado, ela é bem simplesinha para você que é menorzinho, tá certo? E eu trago para vocês algumas novidades, que é O Pequeno Príncipe Preto, de Rodrigo França. Será que é meu primo, hein? Vale muito a pena ler, viu, gente? Muito mesmo. E um do nosso querido Mundo Bita lançou junto com o ator e escritor Lázaro Ramos, que é Sinto o que Sinto. Ele retrata um pouquinho das histórias desses dois personagens, Asta e Jaiser. Tá certo? Essa é a nossa dica para vocês. E agora, para a gente falar um pouquinho mais de representatividade negra, a gente vai chamar um rapaz que está bem envolvido nessa causa aqui mesmo dentro do nosso município. É isso mesmo, mais uma participação especial e importante no nosso Sabadão, trazendo um monte de informações para vocês. Presta atenção nessa entrevista que tá, ó, é fantástica. Fala, galerinha! Eu tô passando aqui para contar para vocês por que no dia 20 de novembro nós celebramos o Dia da Consciência Negra. Vamos lá. Eu vou começar com uma historinha, tá? Há muito tempo atrás, muito tempo atrás, não era nem quando sua mãe era novinha, não. Nem quando sua avó também, era muito tempo atrás. Olha, tem uma terra lá do outro lado do oceano, chamada África, onde vive um pessoal com a pele bem escura, um pessoal também bem forte, de corpo bem forte, que a gente pode colocar para trabalhar aqui no lugar dos índios. Então eles pegam os navios, vão até a África e começam a capturar, a sequestrar as pessoas que moravam na África. Aí eles colocavam esses negros em navios muito apertados. Eles colocavam muitos negros no navio. Eles iam lá, todos eles apertadinhos assim, com pouca comida, porque não tinha como levar muita comida no navio. Com pouca condição de higiene, não tinha como limpar a boca, como limpar as partes. E eles sofriam muito, sabe? Sofriam muito porque estavam longe da família, sofriam muito porque estavam longe de casa. E eles iam chegar no Brasil para trabalhar por muito tempo. Então eles chegaram ao Brasil para trabalhar nas plantações, para trabalhar nas construções, para trabalhar nas casas, aquilo que os índios faziam antigamente. E isso durou muito tempo. Por muito tempo, essas pessoas foram mercadoria. Essas pessoas eram só trabalhadores. Elas não podiam estudar como a gente faz hoje. Elas não podiam trabalhar como a gente faz hoje. Elas não podiam rezar como elas queriam, como a gente faz hoje. Elas só podiam fazer do jeito que os brancos queriam. E aí, a gente vai acompanhar aqui um pouquinho a história de um rapaz chamado Zumbi dos Palmares. O zumbi não é aquele zumbi que a gente está acostumado, não, que sai morto-vivo e comendo o cérebro do pessoal, não, tá? O zumbi era só o nome africano dele. O zumbi era um menino que foi escravizado. Ele foi vendido para um padre. Esse padre botava ele para trabalhar varrendo a casa, levantando peso, fazendo aqueles trabalhos domésticos. Mas em troca ensinou ele a ler e escrever, por exemplo. Então o zumbi, que já estava bem sabido, quando ele ficou maiorzinho, com uns 15 anos mais ou menos, ele esperou o padre dar um vacilo e pulou a cerca, saiu de casa e foi correndo pela mata, até que ele achou um lugar chamado Palmares, que hoje em dia a gente chama de Quilombo dos Palmares. Um quilombo é um lugar onde os negros se reuniam para resistir aos ataques do povo branco. Então o zumbi entra nesse lugar, né, e começa a viver ali com eles. Ele trabalhava, ele estudava, ele fazia política. E aí, depois de tanto conversar com aquele pessoal ali
e as pessoas perceberem que ele era um menino muito inteligente, com um tempinho ele virou o líder do Quilombo dos Palmares. E aí o Quilombo começava a ser atacado pelas pessoas que queriam pegar esses negros de volta para colocar eles para trabalhar. E o Quilombo sempre resistia. O Zumbi era muito inteligente, um guerreiro muito habilidoso, e eles nunca conseguiam vencer. O Quilombo sempre resistia. E aí os portugueses pensaram, acho que a gente tinha que enganar esse pessoal aí, do mesmo jeito que a gente enganou os índios lá no passado. E aí eles propõem um acordo. Olha, vocês ficam aí livres, mas vocês vão ter que capturar outros negros para devolver para a gente. E aí o Quilombo disse assim, não, eu também já fui escravo, eu não quero que mais ninguém seja escravo. E o Zumbi nega esse acordo com os portugueses. E por causa disso, toda aquela coroa portuguesa, toda a autoridade branca, vai lá e acaba com o Quilombo dos Palmares. O Zumbi morre lutando nessa batalha, né? E aí, para lembrar da memória da luta do Zumbi, a gente pensou que talvez fosse legal instituir uma data comemorativa no dia da morte dele, que foi no dia 20 de novembro. Então, no dia 20 de novembro, a gente se reúne, igual os quilombos se reuniam, para conversar, para trabalhar, para estudar e para justamente pensar aquilo que a gente pode fazer para mudar a situação do povo negro no Brasil. Porque mesmo depois da escravidão, a gente continua vivendo esses ataques que a gente sofria desde a época do Quilombo dos Palmares. Então, quando essa professora chega para você e diz assim, olha, nós precisamos estudar ou pensar como é que a gente vai combater o racismo, a gente está de novo lutando aquela luta que o Zumbi lutou. A gente está de novo se reunindo para se fortalecer. A gente está se reunindo para se proteger. E é basicamente por isso que a gente está aqui conversando nesse dia 20 de novembro, beleza? Acho que a história foi curta, mas ela foi legal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no logo mais. E aí, pessoal, que entrevista, hein, foi essa? Tele, é muito importante a gente saber que pessoas como você, Ivanildo, faz toda a diferença para o nosso paudalho. E principalmente quando você traz um vídeo como esse, ensinando as nossas crianças a ter orgulho da raça negra, né? Isso mesmo, muito importante para os nossos jovens defenderem uma causa tão importante quanto essa. Mas assim, falando de cultura, a gente chegou na hora que se não tiver, não tem sabadão, né? É isso mesmo, é aquela hora divertida, a hora da gente brincar. Então, como o nosso tema... Oi, fala aí. As nossas brincadeiras também vão remeter à cultura afro, tá? Porque não mesmo. Ficamos apenas na literatura, nem na musicalidade, nem na dança. Também vamos trazer outras coisas para vocês. E o engraçado é que muitas das brincadeiras que a gente faz no nosso dia a dia é justamente de origem africana. E a gente nem sabia. A gente se deparou com um monte de brincadeira enquanto a gente pesquisava para fazer o Sabadão, né? Porque é muito importante a gente lembrar que essas ferramentas que vocês têm na mão, como o celular e o tablet, ela também tem que ser usada para pesquisa, assim como a gente faz para estar aqui no Sabadão, né, Kelly? Engraçado que usamos tanto a cultura afro, né, que é a nossa, que é parte da construção da nossa história aqui no Brasil, e nós não sabemos. É porque agora chegou a hora que a gente mais gosta. A gente vai falar para vocês 4 brincadeiras muito interessantes que a gente brinca e que tem essa origem na cultura africana, tá certo? 2 a gente vai explicar para vocês e 2 a gente vai tentar brincar, né, Teli? É verdade. Eu quero ver se a gente... Não sei se eu vou conseguir não, mas vamos lá, né? Estamos aqui para isso. Mas vocês prestem atenção aí e não esquece de gravar pra gente você brincando e depois enviar pra gente, tá certo? Pra você poder aparecer no canal Educanda Web no próximo Sabadão. E nós não vamos brincar, mas eu vou explicar uma brincadeira aqui, que o nome dela é Pegue a Cauda. Ela é de origem nigeriana, né? A Nigéria é um país lá da África, tá, pessoal? Então aí depois você cata lá no globo, cata lá no mapa mundo, onde é que fica a Nigéria no continente africano. Isso mesmo. É assim, formam-se 2 equipes ou mais, certo? Cada uma deve formar uma fila, tocando a cintura ou o ombro do outro participante que está à sua frente. O último da fila coloca um lenço no bolso ou um cinto. Então, enquanto a primeira comanda a perseguição e tenta pegar uma cauda de outra equipe, ganha quem pegar mais lenços, tá? Caso sejam apenas 2 equipes, vale quem pegar o primeiro lenço. Ok?
Então aí é bem interessante, dá para você brincar com o seu grupo de amigos, dá para brincar na escola, convida a professora também para brincar. E é bem divertido, dá para fazer um exercício bem legal, viu? Essa daí a gente não vai se arriscar não, viu, minha gente? Porque imagina a gente correndo atrás da cauda, ia ser muito engraçado. Essas brincadeiras de origem afro, elas são brincadeiras muito, assim, que dá para mexer mesmo o corpo, né? Mexe bastante. A outra, ela tem um nome, deixa eu ver aqui como é o nome, porque eu me complico todo, tá certo? É matacuzana. É a mesma coisa que aquela brincadeira de Três Marias, tá? Onde a gente junta as pedrinhas, faz um círculo e a gente tem que jogar uma pedrinha pra cima e catar as outras com a mão. Vence aquele que conseguir pegar o maior número de pedrinhas. Brinquei muito disso quando eu era criança. Ainda brinco até hoje. Quando eu chego em algum lugar que tem umas pedrinhas, eu fico brincando lá, que é muito divertido. Se você é boa aí, ó, coordenação, aproveita e brinca com isso aí. Não esquece de andar também. E dá pra fazer na escola, dá pra fazer em casa, dá pra chamar os irmãos. Dá pra brincar com os pais também, dá pra brincar a família toda. Chama todo mundo pra participar, tá certo? Isso mesmo. E agora a gente vai pra aquela parte que a gente gosta de tentar fazer as brincadeiras, hein? Mas fica aí, não sai não, que a gente já tá voltando. Viu como foi rápido? E como a gente prometeu estar aqui de volta para tentar fazer umas brincadeiras com vocês, né, Teli? Trouxemos umas brincadeiras que também não precisa de muito esforço, até porque eu já não estou aguentando muita coisa. Então, a tia velhinha, viu? Mas a gente tá aqui nesse cenário, minha gente, parece de novela. A Igreja do Rosário dos Homens Pretos, aqui na Praça do Rosário, para mostrar que vocês podem brincar em qualquer lugar, tá certo? Mas, para essa brincadeira ficar legal, precisava de muita gente. Então a gente chamou aqui, já que a gente não tinha toda a nossa equipe hoje para brincar, a gente chamou um amigo que vocês ainda não conhecem e que vai participar hoje com a gente. Vem para cá, nosso amigo Carlos! Agora explica a brincadeira, tia. Olha, a brincadeira é bem simples. Tá vendo aqui esse risco? Mostra aqui. Tia Danúbia hoje está na câmera. Tem esse risco no chão que a gente vai aproveitar. A brincadeira é mar e terra, tá certo? Ela veio lá de um país chamado de Moçambique. Então vejam só, essa brincadeira é bem simples. Eu vou ficar como líder que vou gritar. É bem semelhante ao que a gente brinca de vivo ou morto. Desse lado aqui vai ser a terra e desse lado aqui vai ser o mar. Eu vou gritar para eles assim, terra, eles ficam na terra. Mar, eles têm que pular para o mar. Cuidado para não pisar na linha, tá certo? No final vence aquele que conseguir continuar sem errar quando eu disser. Bora tentar? Vamos lá. Vamos lá. Terra, mar. Mar, mar, terra. Terra, terra. Terra e mar. Mar. Eita, tem ali, pisou na linha. Então, já que pisou na linha, foi triste. O campeão foi nosso amigo Carlos. Reproduz aí, manda pra gente, viu? Bora pra próxima? Vamos lá. Bora. 1, 2, 3, e já. Então a gente tá aqui de volta com essa brincadeira que quando a gente viu, né, Tia Ali, lá na internet, que essa brincadeira era de origem africana, disse, não, a gente tem que gravar, porque é uma brincadeira que fez parte da nossa infância, que nada mais é do que pular elástico. Mas essa brincadeira tem que ter no mínimo 3 pessoas para brincar, tá certo? Então, a brincadeira consiste em ter um elástico, que nesse caso aqui a gente tá usando um cordão, que infelizmente não dá para pular, tá certo? 2 pessoas segurando esse cordão, enquanto a gente pula dentro e fora desse elástico. Ela falou que precisa ter no mínimo 3 pessoas, mas você também pode utilizar as pernas da cadeira. Coloca nas pernas da cadeira e a pessoa segura do outro lado. Se você estiver só, ainda pode utilizar 2 cadeiras. Isso é válido também, tá certo? Então, esse elástico, ele vai subindo gradativamente para ficar mais difícil a brincadeira, né? Então começa assim no pé, depois vai para o joelho, depois vai para a área do quadril, sobe para a cintura, para o sovaquinho e depois lá no céu, que é no dedinho, tá certo? A gente pula até a área da cintura. Quem consegue, no meu caso, as minhas perninhas que são compridas, eu conseguiria chegar até o sovaquinho que tem ali, já de Carlos, eu não sei que Carlos é. Nem na cintura. Tá? E depois a gente volta para a mesma etapa, só que com um pé só. Ou seja, quem está segurando tem que segurar num pé só e você tem que fazer a mesma coisa com o pé. A gente vai fazer só a etapa aqui de baixo, tá? Aquele que conseguir
Passar de etapa mais rápido, né? Certo? A gente tá aqui com o microfone na mão. Eu vou passar agora para a tia Danúbia, porque para pular com o microfone não ia dar certo, tá? Então, quer segurar, tia Ali? A gente vai brincar bem rapidinho, tá certo? E aí, você gostou? E pegando a deixa, a gente vai para nossa atividade de casa, né, Tele? Isso mesmo, tia. Bora lá?